O quarto decadente estava escuro e silencioso. O cheiro era insuportável. Ao acender a luz, a imagem o atingiu em cheio. Entre as paredes sujas, sobre uma cama bagunçada de madeira, havia o que parecia ser uma criança imóvel. Evitando ser dominada pelo horror, a jornalista e documentarista que vive na Grã-Bretanha, Kate Blewett, começou a desvendar aquele corpo quieto. Desdobrou o cobertor amarelo e viu um punhado de ossos com olhos. Olhos purulentos, cheios de crostas e muito abertos, em um olhar de entrega vazio de qualquer esperança. Olhos que iluminavam a ideia de que aquela pequena pessoa nunca havia sido amada, embalada ou consolada. Olhos que sabiam muito bem que chorar não servia para nada. Quando terminou de tirar a roupa dele, confirmou. Era mulher como quase todas as outras crianças nos orfanatos chineses. Ele apenas movia a cabeça de um lado para o outro sem emitir nenhum som. Suas pernas esqueléticas e suas costelas quase à mostra denunciavam uma desnutrição fatal. Seu nome era Mei Ming, que dizem que em chinês significa sem nome, e sua idade incerta rondava mais de 2 anos. Mei Ming estava sozinha naquele espaço escuro, sem ser alimentada ou cuidada há 10 dias. Ela esperava o beijo da morte, e 4 dias depois, por inanição, sua vida se apagou naquele infame quarto onde havia sido abandonada. No vídeo de hoje vou te contar sobre os quartos de sofrimento, a vida nos orfanatos chineses. Depois de 1 ano ouvindo rumores sobre as atrocidades que estariam ocorrendo nos orfanatos chineses, onde os bebês e as crianças com deficiência de qualquer gênero eram abandonados até morrer, uma equipe formada por 3 documentaristas partiu para esse país com uma missão: verificar se isso era verdade e tentar documentar o horror. Para poder certificar isso, Kate Blewett, Brian Woods e Peter Hill viajaram milhares de quilômetros através da China, simulando serem trabalhadores de orfanatos norte-americanos. Chegaram ao gigante asiático separadamente. Cada um carregava pedaços de câmeras com grandes angulares com as quais filmariam o documentário. Eles deveriam evitar ser descobertos. Uma vez dentro da China, eles se reuniram e montaram suas câmeras ocultas. Eles sabíamos que corriam o risco de serem presos. Para proteger os cidadãos chineses que colaboraram com eles, nem seus rostos nem seus nomes foram divulgados. E para visitar os orfanatos, eles se apresentaram com nomes falsos e com permissões oficiais que os próprios centros lhes forneceram. Também por precaução, não identificaram os asilos que visitaram. Enquanto isso, em cada estabelecimento a que chegavam, registravam tudo. E o que viram e gravaram foi algo atroz. Em 12 de junho de 95, o filme documentário, de quase 38 minutos, ao qual intitularam As Salas da Morte, produzido pela Lauderdale Productions, foi transmitido pelo Canal 4 britânico e dedicado a Miming e a todas as Mimings que passaram pelo mesmo. As imagens conseguiram despertar o mundo sobre o que estava acontecendo com essas crianças descartadas na China. Deixe-me te contar o que eles viram. Câmeras capturaram dezenas de bebês amarrados, os pulsos aos apoios de braço e os tornozelos às pernas das altas cadeiras de bambu. Por horas e horas. Abaixo das fileiras de cadeiras havia uma fila de baldes de plástico posicionados exatamente na altura do assento. Eles tinham a função de coletar a urina e as fezes que caíam do buraco que eles tinham no lugar. Os bebês tinham o cabelo muito curto e estavam vestidos com roupas unissex. Ninguém os tocava nem falava com eles. No filme, vemos um pequeno que já caminha sozinho indo até onde uma bebê está sentada. Ele bate a cabeça com força contra a dela uma e outra vez. Nenhum dos dois diz nada, e nem mesmo choram. Uma funcionária dos orfanatos relata que no verão anterior, com 37 graus de calor, haviam morrido 20% ou talvez mais, porque as somas e subtrações nunca são exatas nesses lugares. A pergunta aqui era: onde estavam os bebês que faltavam? Pois bem, ninguém sabia.
Kate queria saber o sexo dos internados. Sempre que podia, ela os desvestia e confirmava o gênero. Não era uma tarefa fácil. Estava muito frio, e eles estavam cobertos da cabeça aos pés com cobertores grossos, e por sua vez, envoltos em várias peças de roupa. Todas as que ele conseguiu revisar acabaram sendo mulheres. Os homens que encontraram eram, por outro lado, crianças com deficiências. Nos hospícios visitados, os bebês sujos e famintos constituíam a maioria absoluta. Estavam jogados em seus berços, com mamadeiras que não eram seguradas nem por uma mãe, nem por uma cuidadora, nem por nenhum ser humano. Na verdade, estavam apoiadas em algum monte de algo. Se a mamadeira por acaso saísse da boca do bebê porque se movia, ninguém iria se preocupar em colocá-la de volta no lugar. Crianças rastejavam pelos corredores sem qualquer higiene. Também não se viam adultos supervisionando. Observa-se uma mulher em um bairro, uma mulher agachada que banha um bebê como se fosse um boneco de pano. Ela o balança de um lado para o outro e aperta o menino sem roupa entre suas coxas e seu cotovelo para que ele não caia no chão gelado enquanto está sendo enxugado com uma toalha. Para tentar explicar como chegamos a essa situação e por que esses terríveis eventos ocorreram, devemos voltar anos atrás e para as políticas chinesas para evitar as desigualdades e a superpopulação e evitar as temidas fomes. E com isso, vamos para a política do filho único. O caos e a fome chegaram à China com o fracassado plano econômico, social e político chamado o Grande Salto Adiante. Entre os anos de 58 e 61, o objetivo do plano era a coletivização, a destruição da propriedade privada e construir uma nova economia. Transformação da tradicional economia agrária para ir em direção a uma rápida industrialização. Mas a fórmula fracassou de maneira estrondosa. Nesse período, calculou-se que entre 15 e 55 milhões de pessoas morreram como consequência da severa escassez de alimentos entre os camponeses chineses. Foi a pior fome da história. Embora em 1961 a população tenha diminuído como resultado desses eventos, de 1963 a 66, as autoridades retomaram algumas das medidas para controlar o crescimento populacional. Foi então que começaram a formar os chamados casamentos tardios e conseguiram reduzir a natalidade pela metade. A partir de 66 gerou-se um movimento sociopolítico chamado Grande Revolução Cultural, iniciado pelo líder do Partido Comunista Chinês Mao Zedong. E o objetivo era preservar o comunismo chinês, eliminando os resquícios capitalistas. No ano de 72, o Partido Comunista Chinês decidiu que era uma questão de prioridade nacional limitar os nascimentos. No ano de 72, o Partido Comunista Chinês decidiu que era uma questão de prioridade nacional limitar os nascimentos. Começou a exercer muito mais pressão e a distribuir massivamente anticoncepcionais entre os habitantes. Tinham medo de uma iminente explosão demográfica. No meio daquela década, impuseram controles sobre a quantidade de filhos que cada família poderia ter. Em áreas urbanas, recomendava-se 2. Nas rurais, entre 3 e 4. Isso também não pareceu funcionar. As autoridades diziam que, se isso não fosse corrigido, o país se tornaria insustentável. Não poderiam ter programas de desenvolvimento nem de modernização. Era necessário estabilizar a população até o ano 2000 com um máximo de 1.200 milhões de habitantes. Mas a população já estava chegando a 1.000 milhões e os programas anteriores não haviam dado resultados. Previam que no meio do próximo milênio sobreviria. A maioria dos habitantes ficou sem comida. A maioria dos habitantes ficou sem comida. Foi assim que em 79 chegamos à decisão crucial. O líder máximo era agora Deng Xiaoping e foi ele quem tomou uma medida drástica e polêmica. A política do filho único. Ninguém poderia ter mais de um em todo o país, exceto as minorias étnicas. E, acima de tudo, a regra deveria ser cumprida a qualquer custo. Estavam convencidos de que com essas medidas aliviariam os graves problemas sociais e ambientais. Aos pais que não respeitavam essa norma, tudo poderia acontecer. Que lhes cobrassem multas, que cortassem a energia de suas casas, que prendessem o pai para garantir que a grávida abortasse, que a mulher fosse esterilizada,
que lhes tirassem o recém-nascido e até mesmo que lhes dessem uma injeção letal. Também incentivavam a decisão. Os vizinhos deveriam denunciar se soubessem que alguém estava quebrando a lei. E com isso o terror imperava. Em contrapartida, os casais com apenas um filho recebiam a gloriosa, entre aspas, certificação especial. Eles tinham benefícios como uma licença maternidade mais prolongada, uma alocação prioritária de moradia e obtinham ajuda econômica. Começando nos anos 80, os controles afrouxaram um pouco nas zonas rurais. Se infelizmente, isso de certa forma também entre aspas, o primeiro filho era mulher ou um bebê com deficiência, era permitido ter um segundo bebê, com o prévio procedimento que certificava que tudo isso era rigorosamente verdadeiro. A estrita política do filho único resultou em que os pais, principalmente nas áreas rurais, vissem como uma verdadeira desgraça ter uma filha mulher ou um filho com problemas de saúde. Eles precisavam de mãos fortes para trabalhar no campo, e a aposentadoria deles dependia desse único filho homem que eles poderiam ter. Com essa realidade diante de seus olhos, muitos optavam por abandonar aqueles bebês que não garantiam seu futuro, que eram recém-nascidos com problemas ou do gênero feminino. O aborto seletivo também era praticado. Evidentemente, o bem mais desejado era um filho homem saudável. Os bebês que chegaram ao mundo sem cumprir os requisitos, se tivessem sorte, acabavam em um orfanato. Que isso de sorte não é totalmente verdadeiro. O resto era descartado. Alguns eram afogados em suas próprias casas, outros eram jogados em um curso de água, um esgoto, vasos sanitários ou em um lixão. Pelo menos nos orfanatos havia uma mínima possibilidade de sobrevivência, embora a mortalidade fosse altíssima. Mas voltando ao documentário, dirigido por Blewett Woods com Hugh como cameraman, o filme documentário ganhou o prêmio Peabody e o Emmy em sua categoria, entre muitos outros prêmios. Só se tornou conhecido em 95, o escândalo ganhou destaque e foi repudiado pelo governo chinês, que disse que Blewett havia inventado tudo. O regime fez filmar um contradocumentário ao qual chamou de Colcha de Mentiras. Aí se sustentava que tudo havia sido fabricado pelos jornalistas. Nesta gravação, o governo mostrou outra face dos orfanatos e das políticas sociais. Disseram que alguns funcionavam muito bem e outros tinham um padrão mais baixo por óbvias dificuldades econômicas. Alguns dos responsáveis pelos orfanatos visitados falaram neste novo documentário chinês. Uma diretora explicou que, por exemplo, os meninos amarrados apresentavam deficiências severas e que, para que não se machucassem ou a outros, eram restringidos, se assim podemos dizer. E, além disso, esclareceu que não tinham pessoal para estar com cada um deles, 24 horas por dia. No entanto, nem todos foram tão críticos com a China. Por um lado, 2 irlandeses dedicados a questões de caridade, que viajaram para aquele país para visitar os orfanatos, sustentaram que o documentário britânico havia sido exagerado. Rick Taylor, escritor e ex-correspondente-chefe do prestigioso jornal The New York Times, escreveu um artigo em 21 de janeiro de 96, chamado Nos Orfanatos da China, uma guerra de percepções. Aí ele dizia que a refutação oferecida pelo governo não serviu para justificar as péssimas condições em que os meninos foram encontrados no dia em que a equipe de filmagem se reuniu. Por sua vez, Walter Goodman, também escritor e jornalista americano do jornal, sustentou que Kate Blewett, Brian Woods e Peter Hugh não fizeram um documentário equilibrado. Mas mais importante do que destacar isso é dizer que conseguiram despertar a preocupação internacional sobre o destino desses meninos que mostram ali. No entanto, muitos desses meninos já se juntaram às incontáveis sepulturas anônimas. Por outro lado, um estudo realizado em 2007 pela Universidade da Califórnia mostrou que a política do filho único, analisada do ponto de vista demográfico, havia sido útil, especialmente se considerarmos que evitou epidemias, impediu milhares de assentamentos precários, preveniu o colapso dos sistemas de saúde, ajudou a produzir menos quantidade de lixo
e contribuiu para uma menor superexploração das terras férteis. Acredita-se que essa medida evitou entre 300 e 400 milhões de nascimentos, mas esse número, como muitas outras coisas relacionadas a dados na China, é muito discutido. No entanto, outros estudos demográficos posteriores mostraram o lado oposto, um envelhecimento progressivo da população chinesa. Até mesmo em algumas áreas o crescimento era negativo, isso também não era bom. Em 2013, as autoridades relaxaram um pouco a política de nascimentos. E em 2015, a China decidiu reverter o controle da natalidade, porque descobriram que sua taxa de natalidade era uma das mais baixas do mundo. A taxa ideal para conseguir uma substituição geracional deveria ser de 2,1 nascimentos por mulher. E a China tinha 1,5. Se os cálculos estivessem corretos, até 2050 um quarto da população teria mais de 65 anos. Haveria muito menos habitantes trabalhando e muitos mais aposentados para manter. O perigoso envelhecimento da população foi crucial para frear a política do filho único. As novas disposições então abriram a possibilidade de 2 filhos por casal. Mas há alguns dias, no momento em que estou gravando isso, a China já permite ter 3 filhos para estimular a natalidade. Por outro lado, na China o aborto é legal e gratuito desde 1975, quando foi considerado mais um método para estabilizar o número de habitantes. Atualmente na China, são registrados entre 8 e 10 milhões de abortos por ano. O que foi proibido foi o aborto seletivo e a realização de estudos pré-natais para saber o sexo. De qualquer forma, cerca de 100 mil crianças com problemas de saúde são abandonadas a cada ano. Embora na China, abandonar um bebê seja um crime que recebe penas de até 5 anos de prisão, é algo que continua acontecendo. A fundadora da Beijing Angel Mom Charity Foundation diz que, em geral, os pais desses bebês abandonados são boas pessoas que se sentem desamparadas e sem esperança de poderem criar os meninos eles mesmos. Acreditam que assim encontrarão uma vida melhor com outra família e reconhecem que, embora na China atual isso tenha melhorado muito, por tudo isso foi que o governo implementou as escotilhas, que é uma pequena estrutura com incubadoras e 100 câmeras montadas perto dos hospitais, para abandonar os recém-nascidos de uma maneira segura para a vida deles, e para que os pais possam permanecer anônimos. No final de 2014, havia mais de 25 escotilhas em toda a China. Em 11 dias, uma rede de escotilhas em uma província do país se tornou histórica. Esta única escotilha recebeu 106 bebês. Isso mais ou menos para você ter uma ideia. Mas sim, está claro que as crianças na China não têm uma vida fácil. Também a exigência educacional para com eles costuma ser grande. Por isso, este ano, uma nova lei está esperando ser aprovada no Congresso. Proibirá aos pais usar violência física ou psicológica para ensinar aos meninos como se comportar. E isso sim seria um bom passo à frente. Estima-se que hoje na China existem cerca de 600 mil crianças vivendo em orfanatos. 98% deles sofrem de diferentes deficiências, transtornos ou doenças. Finalmente, já se passaram 25 anos daquele documentário que abalou o planeta. E se tivesse sobrevivido, Mei Ming teria hoje 27 anos. Sua vida breve e injusta tornou visível um drama que se vivia ou que ainda se vive naquele país. Se curtiu o vídeo, siga-me nas redes sociais e no canal secundário como Sabias Keva e Pepe Mistério. Meu nome é Pepe Cerecero e isso é Pepe Mistério.